Olá, este é o Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf, onde nós temos aqui espaço aberto para falar do serviço público, da sociedade, pensando a administração pública, economia, justiça fiscal e cultura, pois entender um povo é, no final das contas, uma forma de compreender o mundo que ele constrói. E um lembrete, meu amigo, inscreva-se no canal, curta este episódio, comente, compartilhe, vá lá com os colegas, manda lá para eles, curta, tal, para ativar o sininho e não perder os próximos episódios. E no nosso podcast Fala Fisco de hoje, a temática é Essa Cidade é a Luz, é Meu Mundo, que é um trecho da música de Fagner e Fausto Nilo, Poema do Fausto, que é uma saudação à Fortaleza, a cidade que nos acolhe. E nós vamos falar hoje, muito especialmente, do lançamento de um livro da Fundação Sintaf nas celebrações dos 300 anos de Fortaleza. É A Nossa Fortaleza, é o título da obra. Organizada pelo escritor Maílson Furtado, a obra reúne crônicas, poesias, cordéis, canções e artes visuais, compondo um grande mosaico afetivo, literário e artístico sobre a cidade. Participam 49 escritores e 18 artistas visuais, reunindo múltiplos olhares sobre Fortaleza, sua memória e identidade, seus muitos sentidos, para conversar conosco sobre essa publicação que está bombando. E tudo que ela representa, recebemos o nosso querido Luiz Carlos Diógenes, que é o diretor de Cidadania, Inclusão Social e Cultura da Fundação Sintaf, e conosco também no episódio de hoje, Nilson Fernandes, diretor de comunicação do Sintaf. Luizinho, bacana tê-lo conosco para falar do livro A Nossa Cidade, na celebração dos 300 anos de Fortaleza. É sempre um prazer, Tarcisinho. Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para falar um pouco da cidade que amamos, né? Tricentenário só ocorre uma vez na vida, então a nossa cidade, embora jovem ainda, mas com todos os problemas também de uma cidade que virou metrópole, né? Enfim, mas é uma cidade que nos encanta mesmo. A propósito, você é de Fortaleza, não? Sou de Antônio Diogo Redenção, né? Mas fui adotado por Fortaleza porque vim para cá com 6 anos de idade, né? Então toda a minha vida. E Antônio Diogo Redenção é a região metropolitana, então nunca estive longe, distante de Fortaleza. Estive nos arredores. Como todos nós, né? A imensa maioria, a população de Fortaleza tem uma origem no interior, né? Eu fiz uma estatística, 80% dos escritores aqui, do pessoal que está compondo esse livro, é do interior e que adota Fortaleza de coração. E Fortaleza acolheu a todos muito bem, né? Às vezes pela dor, pelo sofrimento, né? Os que vieram pelas secas nordestinas. Sempre, né? Em busca de um caminho melhor, né? Também conosco o nosso amigo Nilson. Mais uma alegria, uma satisfação, e para falar de algo que a gente acalentou com tanto carinho, né? O Luiz Carlos, que é um cara que vislumbra as coisas, poeta. É um poeta que puxa o cordão da história, no melhor dos sentidos, e é uma pessoa que eu admiro. Sempre foi, para mim, um grande conselheiro. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso podcast Fala Fisco de hoje, falando do livro A Nossa Fortaleza, no tricentenário da cidade que nos acolhe. Meu amigo Luiz Carlos, como nasceu a ideia da Fundação Sintaf de celebrar o tricentenário da cidade com esse livro tão bonito e robusto? Realmente aí foi uma preocupação de fazer uma homenagem, né, assim, à altura do que ela merece, né? A loura desposada do sol, nas palavras do Vate aí, né? Eu acho que é merecido, sim. Não foi muita surpresa, porque nós temos iniciativas parecidas, né? Nós resgatamos aqui, puxamos o bicentenário da Confederação do Equador, né? Que isso foi muito importante para o Nordeste, né? Sobretudo os 4 estados que estiveram à frente, né?
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, né? E Ceará com um protagonismo muito acentuado também, né? E uma mulher marcante no meio de toda essa história. Teve né? antes, teve uma para você ver, o Ceará sempre acolhe, né? Mesmo as personalidades das vizinhanças, né? A Bárbara de Alencar, que era a mãe dos imortais da Confederação, né? Dos imortais, né? Como o José Martim de Alencar, que foi o grande senador da República, presidente da província do Ceará por 2 vezes, e o primeiro presidente do Ceará Confederado, né? Ia ser uma república, olha o sonho ideal, né? Então a Bárbara era de Pernambuco, nasceu em Pernambuco, mas viveu no Exu, mas foi adotada no Cariri cearense, né? Então, quando a fundação decide com o Sintaf fazer um livro, já tem toda uma história esse histórico, essa preocupação da essas fundação, efemérides que são fundamentais, né? Então, a própria Bárbara, quando fizemos o bicentenário, né, com peça de teatro, o Maílson foi quem também esteve à frente, né? Virou um livro, né? Um livro de literatura, a peça, né? Aí uma exposição de pinturas, né, com 20 artistas retratando aquele momento lá. E itinerante, né? Foi itinerante, passamos por todo o estado, né? As peças também sendo apresentadas, foram apresentadas várias vezes no Teatro Zé de Alencar, 2 vezes, né, no Dragão do Mar, enfim. E era algo também esquecido, de certa forma, pelo lado oficial, né? A fundação foi que trouxe isso à baila e demonstrou para o Estado e para a sociedade cearense a importância dessas personalidades que não Um sindicato de trabalhadores com cuidado na cultura, na preservação da história. Isso é algo diferente. A proposta saiu da Fundação Sintaf, levada à Casa Civil do Estado do Ceará, né? Na época estava lá o Arthur Bruno, que acolheu de fato, e o Estado ajudou a financiar, inclusive, a peça, né? E abriu ali umas grandes manifestações naquele momento. Então é algo que, assim, a gente já está um pouco, já está se acostumando, né, com essa coisa, né? De fazer as homenagens devidas, né? E a ter essa preocupação. Afinal de contas, somos o quê, de fato? Servidores públicos, né? Quem nos remunera, a quem devemos, né? Devolvamos à sociedade. A gente luta pela cidadania fiscal, né? Pela justiça tributária, pela essa equanimidade e tal, mas a gente está muito preocupado também num passo mais além, a cidadania cultural. Quando a gente desenvolve, um povo se desenvolve, né? De uma forma crítica pela cultura, a cultura vai libertando, né? Então facilita todo o processo da democratização desse país, uma democratização efetiva, real, concreta, né? Que tenha substância. Eis a razão talvez maior da Fundação Sintaf, que ela pode, né, papel dela, tanto que existe uma direção de cultura, né? Fazer essas inserções nesses campos que a princípio poderíamos imaginar que não tem nada, não diz respeito ao fazendário, ao mundo fazendário, né? Mas diz a gente enquanto servidores públicos. Mas né? Como diz respeito ao servidor fazendário, se encarado como aquele ser que pode ser transformador. Nós comentamos há pouco tempo sobre isso. E aí tem um detalhe. Tem um resgate da autoestima. A população, quando consegue descobrir que tem aqueles heróis que foram capazes de se revoltar contra toda uma dominação, começa a visualizar próximo de si personagens que ele pode se espelhar. E a Fundação tem sido muito feliz em fazer esse tipo de abordagem. E eu sou membro da diretoria do sindicato e me sinto muito contemplado com esse tipo de iniciativa, porque eu acho que a Fundação é o melhor presente que o sindicato ganha, porque ela mostra o melhor do lado do fazendário. Mas vamos voltar ao nosso livro. E antes da gente fazer aqui uma pergunta para o Luizinho, temos um vídeo. Nós fizemos o lançamento do livro na Câmara Municipal de Fortaleza. Olha aí.
Sua impressão sobre o lançamento desse livro lá, antes da gente folhear o livro? Foi muito simpática a ideia do lançamento lá, pelo fato de ser a casa do povo, né? Então, como o livro é a nossa Fortaleza, então nós estamos querendo dizer com isso que é de todo mundo, né? Lançado no dia 10, né? Dia 10, antecipando aí em 3 dias o aniversário, né, da Fortaleza. Data mais que apropriada. 13 de abril, né, 300 anos. Na realidade, a Fortaleza era uma vila, né? Há 300 anos atrás, não era nem a cidade. Ela ganhou o estatuto assim, de cidade quase 100 anos depois, né? Com aquelas ideias de Dom Pedro para querer quem estivesse ao lado dele. Foi justamente, olha bem, quando foi que Fortaleza virou cidade. Foi uma homenagem de Dom Pedro I, quando foi desfeita a Confederação do Equador. Ou seja, um fato consequente a outro, o Nordeste como a história, aí lutando, né? Pela justiça fiscal, pela liberdade, né? Enfim, contra esses governos autocráticos, né? Pelos fim de uma monarquia e tal, né? Então foi quando ganhamos o Estatuto da Cidade, mas para todos os efeitos o que se comemora 13 de abril como o aniversário da nossa cidade, né? Luizinho, você falou que vinha para cá traçar a genealogia e a gênese desse livro. Do que você exatamente está falando e que desejo estava na origem dessa obra? Pois aí é que está. A gente imaginou fazer uma obra de arte, algo que ficasse de uma forma concreta e permanente, para ser explorado ad eterno mesmo, né? A gente faz... Primeiro já foi uma ideia de juntar várias artes, fazer um mosaico mesmo, né? Preocupado com a cidadania cultural mesmo, assim, complexa, né? Essa complexidade. Múltipla, literária e coletiva. Coletiva, isso. Então, diferentemente de outras manifestações que estão sendo feitas, né, na cidade, como a UFC, tem a Fortaleza Amada, né? Mas é uma coletânea de crônicas, né? Sem nenhuma crítica, né? Mas nós resolvemos que não, vamos inserir. Ser mais democráticos ainda. Então, a gente tem sempre uma parceria com artistas plásticos, né? E foram convocados. Essa pergunta que também não quer calar. Como é que foi juntar tanta gente de tão diferentes, né, origens e falando de tantos lugares distintos da cidade, Abre aí, né? olha quem está aí. Tem muita gente boa aqui. Mas como é que foi isso? Como é que vocês abriram um edital ou saíram convidando pessoalmente? Ou uma pessoa levou a outra? Como é que se deu esse processo? Porque aqui, olha, nós temos crônicas, poesias, cordéis, o bode ioiô, aquele animal que nós falamos no intervalo, que tomava uma cana danada e dizem que foi eleito vereador, está aqui num cordel de Clebson Viana, irmão de Arievaldo Viana, que trabalhou no Sintaf durante muito tempo. E eu me lembrei, Tarcísio, de uma música antiga do Messias Holanda. Esse bode dá bode. Então, essa multiplicidade de artes num livro em que você também, com o celular, aponta num QR Code e ouve música. Tem samba. Um samba, né? São todos trabalhos inéditos, né? E direcionados para o tricentenário. O foco era esse, né? A sugestão é que fossem trabalhos inéditos, mas preocupados com a nossa cidade, a relação que o autor ou a autora teria, né, e tem com a cidade e tal, e tentar se manifestar isso, e explorando, se possível, né? Todo mundo é artista, mas o caráter estético mesmo, né, do prazer, de quem vai ver uma obra dessa, né? A sua relação com a cidade. Se encontre ali de uma forma ou de outra, né? Vi, inclusive, que o Falcão pensava que não existia nada além do Pereiro, né? Que é a cidade onde ele nasceu. Pois e quando chega aqui, se surpreende. Fortaleza acolheu, né? Tanto como ele tantos dizia que era outros. Mentira. Fora do Pereiro não há salvação, dizia. Eu participei do livro também. Eu sou um cearense nascido em Mossoró. E fui muito bem acolhido. O cearense, sobretudo, tem um coração amplo, né? E hoje eu me sinto um cearense adotado, mas é aqui que eu tenho a minha vida, a minha amizade, é aqui que eu tenho o meu bom viver. Luizinho, e o papel da curadoria do escritor que
ganhador do Jabuti, o Maílson Furtado, na organização desse mosaico de vozes e linguagens. Tudo tem, a gente remete para o momento anterior. O Maílson participou, foi inclusive o autor da peça, né, de teatro, Sertão Confederado, né, são 2 companhias de teatro, né, a gente municiou, né, no que era possível, e o Maílson foi quem, juntamente com as 2 companhias, quem fez a peça, né, Sertão Confederado, que conta a história da Confederação do Equador na perspectiva feminina. Inclusive obedecendo o que já ordena a lei que alterou a LDB, né, em 2023, que coloca o tema, a temática, obriga o ensino público e privado, ensino fundamental e médio, a fazer essas abordagens essas compreensões das temáticas brasileiras numa perspectiva feminina. Ou né? seja, então, o Maílson já tem toda uma história. E já teve uma relação, né? Tem uma relação próxima com a fundação e facilitou muito, né? Agora, ainda para a genealogia mesmo, como você puxou aí do livro, sabe que a gente tem um projeto do Pajeú Redivivo, né? Que esse projeto já tem 1 ano, importantíssimo nesse livro. E a gente tem muitas angústias, né? Isso aí elas voltam de certa forma, né? Porque é um projeto que a gente tenta resgatar o berço da nossa história, da história de Fortaleza, né, cara? E o nosso Pajeú, nós sabemos a condição em que está, né? Um riacho com menos de 5 quilômetros, todo urbano, né? Então, de uma ponta a outra, inclusive na Foz, que a gente imaginava, um dia foi a nossa praia Formosa, a belíssima praia de Iracema, a boêmia praia de Iracema, né? Aquela praia Formosa até 1950, de certa forma, ela existia, né? Então, é possível de recuperação de muita coisa desse riacho, né? Então, a gente não teve tanto, não foi muito à frente, né? Mas tem muita simpatia e, de certa forma, a gente pensou, imaginou, é o momento, talvez, da gente trazer de novo à baila esse assunto. Não é à toa que o Riacho Pajeú, o mapa está na capa do livro. Né? É o riacho que deu a vida para poder fazer nascer Fortaleza. O riacho que deu a vida a Fortaleza. Né? O que é que nós temos? Então, a Foz completamente soterrada e um problema para a cidade, todo mundo sabe, né? Ali, os alagamentos que acontecem, inclusive, na Secretaria da Fazenda. Porque o riacho não morre, ninguém mata um riacho, ninguém mata uma natureza. Né? Ela se manifesta, ela não precisa do ser humano, da humanidade. É a humanidade que precisa dela. A natureza é um ser vivo, próprio, tem vida própria. Tem autonomia e é soberana, inclusive. Né? Como o riacho diz, a hora que quer vir, ele vai ao céu, volta em cargas d'água, enfim, ele se reinventa, não é canalizando, botando no concreto armado que está resolvido. Né? Pelo contrário, a gente tem que desenterrar. Ressuscitá-lo, digamos assim, né, Luiz? Mas voltando ainda à questão do livro, como é que se chegou a esse conjunto de autores e artistas, o que guiou a construção dessa diversidade de olhares sobre Fortaleza? Eu lembro que começamos com uma reunião e estava lá o pessoal do Calçada 2.0, Miranda, lembrando Miranda, que é importantíssimo, escritor, Maílson, fazendário. o Wilson que lá estava, eu estava, você e Liduíno. Então, como é que foi a escolha desses nomes? Porque aqui nós temos dos jornalistas ao prefeito gestores, de Fortaleza, políticos, ao gestor, secretários de Estado, no caso, o Ildilvan da Prefeitura, na Educação, o Cialdini na CEPLAG. Então, como é que foi costurar esses nomes? Aí a gente foi pensando, né, elencando aí, né, construindo esses nomes e convidando. Na realidade, foram convites, né? A gente não tinha como fazer edital, então foram convites para que a gente imagina que pudesse contribuir muito, né? Tanto artistas como autoridades que têm essa relação estreita né, com a cidade, né? Foram convites, então nós tínhamos proximidade com esses artistas plásticos, foram todos, inclusive aumentou, né? Cito aqui, por exemplo, o Valber participou, né? Valber Benevides está aqui. O Pacelli, né? Enfim, com pinturas, né? E não foram só com gravuras. Como essa matéria para um livro, a gente sugeriu, eles próprios sugeriram que podiam fazer aquarelas, né? Por isso tem muitas aquarelas, tem apenas 2 pinturas, né?
diferentemente do que foi feito no Bicentenário. Ali foram exposição de pinturas, né? Essas são muito direcionadas. São direcionadas. Luizinho, que tipo de leitura de Fortaleza essa obra propõe ao público? Pois é, aí ela abre, né, para uma relação de amor, de ódio, enfim, mas que tenha o afeto, você se sinta vinculado com a cidade por uma questão ou outra, né? E que mesmo que seja do ódio, mas é o ódio misturado ali com amor, é o ódio idealizado que se um dia se metamorfoseia em amor, em crítica beleza. construtiva, a coisa crítica, que vai nessa né? linha A gente também, mesmo né? faz sempre essa questão, quando como a gente puxou aqui a história do Pajeú, é uma coisa lastimável, que a gente tem que fazer alguma coisa, ver como é que essa cidadania ela se ativa, né, de forma que a própria sociedade começa a participar. A gente quer tocar na sociedade, né? Por isso que o livro é destinado muito para as bibliotecas públicas, deve ser destinado para as bibliotecas e para as escolas. A gente quer levar essa reflexão para as crianças das escolas municipais, né? Que essa cidadania, como a nossa cidadania crítica, né, da tributária e tal, que a gente começou, Sintaf, desde criança, né, o cidadão desde criança, desde pequeno, e os tributos, eles remetem para essa preocupação, né, mas como... Luiz, na capa, fugindo um pouco aqui da nossa programação, na capa do livro tem uma bússola como se fosse ali o ponto de partida para onde se deseja ir. Eu vou alfinetar um pouco a nossa realidade. Recife é uma cidade... Louve-se, uma cidade antiga, uma cidade importante para o Brasil, e ela tem um marco zero. E o marco zero, que está sugerido aqui por essa bússola, aqui, fica exatamente pertinho do Pajeú. Por que Fortaleza ainda não tem um marco zero? O que é que falta para que, de fato, a gente consiga, primeiro, reviver o Pajeú e fazer com que aquelas inundações que acontecem ali desapareçam e Fortaleza possa ter de volta a Praia Formosa, mas que a gente possa ter um marco zero e se orgulhar ainda mais da cidade que tem. O que é preciso fazer? Pronto. Devolver o Pajeú para a cidade. Você, na sua pergunta, está a resposta, né? O marco zero ainda não temos, mas podemos ter, sim. Porque a gente tem que fazer essa volta ao passado e ver como é que realmente chegaram aqui, né, os primeiros invasores, né, que nós já tínhamos o nosso povo aqui, nossos indígenas, autóctones, né, mas o forte que foi feito ali, foi na realidade ao lado do Pajeú, por força da questão da água potável, qualidade da água, né? A qualidade, senão teria nós sido já tivemos, na Barra do Ceará. Lá na Barra do Ceará. Na Barra do antes, Ceará, né? e por que não foi lá, boa, né? Porque não tinha água doce, o doce Pajeú, né? Encontrando com a água do mar ali, mais à frente um pouco. Então aí é o marco zero, sim. O marco zero não temos aqui, como existe em Recife, porque aqui foi soterrado, de certa forma, né? No correr do tempo, por razões que a gente sabe da grande modelo civilizatório que foi construído, né? Mas é passível, sim, embaixo, né? Passível de recuperação, muita coisa, né? Inclusive, eu acho que o Marco Zero, você está lançando aí uma ideia, a pedra aí e essa é a nossa preocupação, viu? Outra investida. Uma outra investida. Ele está aqui, o Pajeú, na realidade, não está à toa, ele está ao lado do prédio da Cefaz, não é porque aqui é o Fala Fisco, não. Não é porque é a fazenda, não. É porque é um prédio simbólico ali naquela área, né? E o Marco Zero lá em Recife, por exemplo, é um lugar de visitação, daqui que surgiu, as pessoas batem no peito, a minha origem nasceu aqui, esse tipo de coisa. Eu acho que também tem o resgate dessa questão da autoestima, que é necessário, né? Que é necessário para a cidade se respeitar mais e até respeitar a natureza com que ela foi abençoada, né? Fortaleza é uma cidade abençoada pela natureza. E o direito da natureza. Da natureza. É o direito, é uma espécie de um constitucionalismo que já existe, né? Um constitucionalismo ecológico, né? Luizinho, sujeitos de direitos. Você escreveu o quê? Escrevi Azelatrófe. De lá para cá. De lá para cá. De Revestrez. Revestrez. Tentando mostrar essa volta necessária dessa consciência, né? Desse modelo, esse novo paradigma de convivência do ser humano com a natureza, né? Então, muita coisa tem que ser desfeita. Esse modelo parece que encostou no limite, né? Aí. Então, a gente vai ter que
talvez tenha que voltar muito, viu? Dar marcha ré aí até muito longe para retomar e refazer, né? E reavivar, além do Pajeú, a Praia Formosa, né? A título até, pessoal, de conhecimento, Taiwan, antes de chamar de Taiwan, chamava-se como Ilha Formosa, de tão bela que era, os portugueses assim a denominaram. Então não deve ser por acaso que essa praia chama-se Formosa, né? A gente precisa resgatá-la para a população, fazendo com que o rio volte a viver e fazendo com que a praia se aproxime de novo das pessoas. É um grande impeditivo você não poder chegar até a praia, né? É um absurdo, é a falta de democracia. Então, está na hora da gente fazer um movimento em torno disso, né, Luiz? Você já tem um projeto sobre isso? O projeto já é, de certa forma, assim, está um pouco já conhecido, né? Mas é um projeto que não tem nada de novidade, assim, nossa, tem apenas fomos um pouco agora mais acendramos assim no passo, né, no ritmo e tal, e estamos assim criando adesões, fortalecendo, né, parcerias e tal. Mas é o sonho de todo fortalezense que sempre se preocupou com o seu resgate de berço histórico, né, originário. Outras cidades têm. Fortaleza, de certa forma, é passível e possível, né, uma recuperação, mas ela está esquecida. Então a gente quer reacender esse tema, né? E principalmente porque a viabilidade, sim, é só a questão orçamentária. O orçamento de quem é o orçamento público? É nosso, é do povo, né? Então não tem nenhum problema aí a gente ver. Se você fazer remoções, né? Você escreveu sobre o quê? Fortaleza, o sol que nasce a leste ilumina primeiro as dunas da Sabiaguaba. E por uma questão familiar, há muitos anos nós temos na entrada do Parque da Sabiaguaba uma casa de família. E é um lugar lindo, que ainda há piscinas de águas transparentes entre as dunas, uma vegetação de caatinga, ao mesmo tempo vegetação de restinga, ainda muitos pássaros, mas que se encontra ameaçado. Se encontra ameaçado porque a sanha da construção está acabando com a nossa beira-mar, está acabando com as nossas lagoas, está acabando com as nossas praias, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Então é um grito de apelo para que a gente consiga manter o parque do Cocó e a área de proteção ambiental da Sabiaguaba da forma que está, para a sociedade cearense. Eu vou fazer o papel de mediador, e você fez o quê? Sobre um doido. Sobre um doido? Eu falei sobre um doido. É um amigo meu, é o cara mais inteligente, gente fina, o Raimundo Neto conhece. É o poeta dos cachorros, Jair Moraes. Jair Moraes, poeta dos cachorros. Ele carrega em si uma banda chamada Banda Marmota. São 8 instrumentos que ele carrega. Diz que só não coloca um piano de cauda na cabeça por causa do chapéu. Você tem uma ideia? É um cara espetacular. Parceiro do Falcão, meu parceiro, cordelista. Segundo o Gilmar de Carvalho, professor Gilmar de Carvalho, seria o poeta popular, o artista popular de Fortaleza, de rua, mais versátil, assim. Celebrado, né? Meu amigo, estamos aqui terminando o nosso podcast Fala Fisco. A Fundação Sintaf pretende afirmar o quê quando investe em uma obra como essa, voltada à cultura, à memória, à sensibilidade sobre a cidade? Eu acho que o objetivo maior é a cidadania cultural, como uma conquista da sociedade para um nível de consciência política acima dessa questão corriqueira do mundo e da sobrevivência, né? Pura e simplesmente. Então, apostando um pouco na espiritualização mesmo, né? Como a cultura como um instrumento de emancipação, né? Então, quando você consegue elevar, eu acho que você resolve muito dos problemas que ficaram lá para baixo, né? Então, você dá uma consciência crítica. E a arte, ela tem essa possibilidade, imagino eu, né? Na minha ignorância aqui, na ignorância, mas imagino que ela tem esse poder, quando você está preocupado, inclusive, da compreensão, da fruição da arte, não é só da fruição, né? É de você se envolver com a arte e tal, então, porque você está com a cabeça trabalhando, pensando, né? Então você tem uma preocupação, inclusive, com a política, com as eleições que estão aí, né, em quem você vota, quem são os seus representantes. Eis a razão de ter feito o evento inicialmente na Câmara, né, que é a Casa do Povo, né, e daí para esse espaço público, futuro, né, como as bibliotecas públicas e tal. Luizinho,
O que é que você gostaria que o leitor sentisse ou descobrisse ao abrir a nossa Fortaleza? Se sentir cidadão, ter um lugar, se sentir participando de um lugar, descobrir que a cidade é dele, né? E despertar esse ativismo político, cultural, né? E dizer, puxa, isso aqui é meu, isso aqui eu moro aqui, isso aqui Também me posso pertence. morar lá no último bairro da cidade, mas isso aqui, a praia é minha, cadê minha praia Formosa? Que os meus avós vinham, Tibungá. que eu li na Boemia, cadê minha praia Formosa? Por que que foi feito isso? Né? O berço da minha cidade, a gente quer que ele fique meio indignado, sim, tem a indignação, mas ao mesmo tempo que desperte a luta para uma consciência, né? Não escolho político que não defenda essa pauta, enfim, que faça esse processo, né, do complexo. O meu sonho é esse, né? Revolução é revolver aí, ó. Me lembrei de Jader Soares, Fortaleza, uma cidade divinamente mais ou menos. Olha. Divinamente mais ou menos. A conversa de hoje foi um convite a olhar Fortaleza para além dos marcos oficiais e das datas comemorativas, viu, Luizinho? A nossa Fortaleza é a justa homenagem da Fundação e do Sintaf, transformada em encontros de vozes, imagens, lembranças, sentimentos que ajudam a ler a cidade por dentro. Nosso agradecimento ao Luiz Carlos Diógenes pela presença e partilha. Luiz Carlos, obrigado por sua presença. Nós agradecemos e o aniversário de Fortaleza é por todo ano, o exercício, né? 2026. Até se encerrou, 12 de abril de vai até 12 de abril de 2027. Então pode ter muitos eventos, inclusive a gente está pensando já em alguns eventos, na questão de Pajeú Rede Vivo, né? Temos umas ações aí concretas. Né? E chegamos ao fim, meu amigo Nilson, muito obrigado por sua presença. Eu fico muito feliz com esse nosso bate-papo, porque antes das coisas serem o que são, elas são ideias. Alguém que inventou esses óculos teve a ideia e persistiu nela. As ideias são que transformam as coisas. Eu espero que a Fundação continue sempre com grandes ideias e que a gente possa materializá-las. Tudo surge antes na energia. E se a energia é boa, merece ser colocado em prática. Parabéns. Muito bem, o Fala Fisco fica por aqui, é o podcast do Sintaf. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para acompanhar os próximos episódios. Obrigado, Luizinho, obrigado, meu amigo Nilson, e até a próxima.